Olá amigos, essa é a nossa aula de número 12, a segunda parte do COMEF, Comitê de Estabilidade Financeira. Na aula anterior nós falamos que dentre os objetivos, dentre as competências do COMEF, uma delas é justamente decidir se eleva, se mantém como está ou se reduz o ACCP Brasil. E aí nós vamos ver agora nesta aula o que é e para que serve esse ACCP Brasil. Adicional contracíclico de capital principal relativo ao Brasil. Adicional contracíclico de capital principal relativo ao Brasil. Professor Jusilândio, o que é isso? Vejam bem, para entender o que é o ACCP Brasil, que também é algo novo, digamos assim, né? Em relação à taxa Selic, por exemplo. A taxa Selic já foi idealizada lá na década de 90, né? Então o ACCP Brasil ele é algo novo. Bom, mas o que é o ACCP Brasil? Para você entender, olha que nesta aula eu não devo nem me aprofundar tanto, é uma aula para ensino médio, né? Quando é para aluno que vai fazer concurso do Banco Central, CVM, aí a gente se aprofunda mais. Mas aqui quero que você entenda o seguinte. Você se lembra lá nas aulas sobre Banco Central que eu disse a você que para um banco funcionar ele precisa de autorização do Banco Central. Cheguei a dizer que é como se fosse comparar uma loja. O cara quer abrir a loja e aí ele precisa ter o alvará da prefeitura, lembra? Então o Banco Central ele vai dizer se aquele grupo que quer abrir um banco se pode abrir ou não. Tudo bem? E é óbvio que o Banco Central só vai permitir que um banco se instale depois de cumpridas diversas exigências, correto? Correto? Tudo bem. Uma das exigências é o capital mínimo. Então toda instituição financeira quando vai montar tem que ter um capital mínimo, principalmente os bancos, ok? E aí, hoje nós temos segmentos, né? Como vamos ver mais tarde aí, ainda no curso, hoje nós temos segmentos de banco no Brasil. Temos segmento S1, S2, S3, S4, a gente vai ver isso mais tarde. Mas, por enquanto, entenda o seguinte, de acordo com o tipo de banco, ele vai ter um capital mínimo, um valor X milhões de reais é preciso ter de capital mínimo para poder iniciar o banco. Bom, capital isso vale para qualquer empresa, né, pessoal? Qualquer empresa precisa ter um capital para iniciar, tudo bem? E aí, precisa depois formar o seu patrimônio líquido, tudo bem? Quero que você entenda o seguinte, além de ter esse capital mínimo, que no caso do banco, esse capital mínimo precisa ser preservado e sempre informado ao Banco Central. O Banco Central está sempre de olho. Em outras palavras, o Banco Central está sempre de olho na liquidez da instituição financeira. Nós vimos aqui, inclusive, isso é uma função do Banco Central, lembra? O Banco Central, ele observa a liquidez e a solvência das instituições financeiras. Vocês lembram muito bem aqui que a gente mostrou isso aqui em aulas anteriores, né? Ok, então, para verificar como é que está a liquidez da instituição financeira, o Banco Central verifica se ela cumpriu o seu patrimônio de referência, o capital mínimo para instalar e para manter, ok? Tudo bem? O que eu quero que você entenda é o seguinte. Depois de imensas pesquisas pelo mundo e depois de verificar o efeito da expansão do crédito em algumas economias, os estudiosos da área econômica e da área bancária perceberam que quando há uma expansão rápida e exagerada de crédito, nós podemos ter problemas sérios que podem levar, inclusive, ao risco sistêmico, do qual nós falamos na aula passada. E nós sabemos que quem combate, quem evita o risco sistêmico
no Brasil é o COMEF, Comitê de Estabilidade Financeira. Você já está percebendo onde eu quero chegar. Então, esse índice, esse ACCP Brasil, estou dizendo índice porque, na verdade, ele é dado em percentual, né? Atualmente está em 0%. Né? Então, esse índice, ele vai colaborar para evitar o risco sistêmico. Como? Bom, caso haja, eu vou mostrar aqui para você as situações, está aqui, ó. Situação 1, crescimento excessivo e generalizado do crédito, ou crescimento dos preços dos ativos de forma assim injustificada, né? Então, de repente, há um crescimento desordenado, rápido do crédito, ou o crescimento dos preços, a elevação dos preços dos ativos financeiros de forma injustificada. Isso pode levar ao risco sistêmico. Então, o que faz esse ACCP Brasil? Na verdade, ele é justamente uma exigência de uma elevação do capital disponível, do capital adicional. É um adicional de capital que o banco precisa manter. Então, funciona assim. Quando você tem uma expansão exagerada do crédito, aí o COMEF ele pode elevar o ACCP Brasil para forçar o banco a aumentar esse colchão de liquidez, forçar o banco a aumentar, a colocar adicionais no seu capital, para em épocas, digamos aqui, de vacas magras, quando o crédito estiver retraído, né, aí o banco vai ter esse colchão de liquidez para poder utilizar. Tudo bem? Então, em outras palavras, vamos colocar aqui uma conclusão interessante. O ACCP Brasil ele é um colchão adicional de capital a ser acumulado durante a fase de expansão do ciclo de crédito e a ser consumido durante a fase de contração. Né? É um colchão adicional de capital a ser acumulado durante a fase de expansão do ciclo de crédito e a ser consumido durante a fase de contração. Isso resume o ACCP. Então, funciona assim. Quando o COMEF percebe a iminência, digamos assim, de um risco sistêmico provocado pelo aumento desordenado do crédito, então ele ele pode elevar o ACCP Brasil. Ao elevar o ACCP Brasil, agora atenção que isso certamente poderá ser cobrado em provas. Quando eleva o ACCP Brasil, então o banco vai ter que fazer uma reserva maior de liquidez, um capital adicional, ok? Isso, o banco tem 12 meses, ele tem 12 meses para poder se adequar àquela elevação do ACCP Brasil. Ele tem 12 meses, ok? O professor, mas 12 meses? Como assim? Se o senhor disse que as reuniões são trimestrais e dessas reuniões pode ter a elevação do ACCP. Tranquilo, não tem problema. Caso daqui a 3 meses haja uma nova elevação do ACCP Brasil, o banco tem 12 meses a partir daí para voltar a se adequar. Tudo bem? Em caso de baixa, de queda do ACCP Brasil, ou seja, em caso de uma folga em que o COMEF, o Comitê de Estabilidade Financeira, ele relaxa um pouco mais, né? Isso vai acontecer geralmente quando houver, na verdade, uma escassez de liquidez no mercado, provavelmente, né? Aí é que esse colchão de liquidez vai ser utilizado. Então aí o COMEF, quando ele baixa o ACCP, aí, na verdade, o banco pode agir imediatamente. Ele pode utilizar esse capital adicional que for guardado, ele pode utilizar esse capital no mercado para crédito imediatamente. Quando há uma subida, ele tem 12 meses para se adequar, ok? É um tema realmente novo e eu não conheço nenhuma questão de concurso
de nível intermediário que tenha cobrado o ACCP Brasil, é algo realmente novo, mas eu aposto na cobrança disso nas próximas provas. Então é interessante que você se ligue nisso aqui. Eu acredito que nas próximas provas nós teremos uma cobrança desse ACCP Brasil. Inclusive, cuidado com as pegadinhas, volto a dizer, para não haver confusão. Você tem o Copom, que vai determinar a meta para a taxa Selic, e tem o Comef, que vai determinar o índice em percentual, né, do ACCP Brasil, que pode ir até 2,5%, tá? Pode ir até 2,5%. Tudo bem? Ok, agora é preciso dizer também para você que toda essa preocupação aqui do Comef é devido aos acordos de Basileia. Acordos de Basileia, tá? A gente não está citando os acordos de Basileia, já estamos aí na implantação do terceiro acordo de Basileia, né? A gente não está citando esses acordos aqui, porque nós teremos aqui uma ou duas aulas só sobre Basileia, né? E sobre a segurança bancária, né? Tanto nacional quanto internacional, ok? Então a gente não está aqui citando Basileia, mas entenda que o Comef, então a gente vai voltar a falar sobre isso, né? Sobre liquidez, sobre a CCP Brasil, sobre a gente vai voltar a falar sobre capital bancário, né? A gente vai voltar a falar sobre isso aí lá em aulas sobre regulação internacional e nacional mais para frente, ok? Eu estou tentando evitar aqui os nomes técnicos, que a gente não precisa deles agora. Tudo bem, pessoal? É isso aí. Espero que você tenha entendido aí as competências do Comef e tenha entendido realmente como é que vai funcionar o ACCP Brasil. Mais para frente usaremos esses conhecimentos aí, quando a gente falar de regulação, e aí você vai entender realmente do que se trata. Muito bem, obrigado e até a próxima.